IVA. A parte muito interessante que eu também queria falar aqui é a redução dos preços do combustível. Portanto, aqui vamos falar um bocadinho. Vamos nos demorar um bocadinho. Você sabe que agora a AREN apresentou a redução de preços dos combustíveis, que as pessoas estão totalmente zangadas com isso, porque dizem que, bom, não foi uma redução, aquilo foi um insulto, né? Foi uma brincadeira com o povo. Está aí a tabela com os novos preços dos combustíveis, mas vejam só, é uma medida ocasional, mas também queria vos dizer que nós já falávamos sobre isto. Na página nossa, aí está, o artigo 9 do decreto presidencial do Governo do Povo, nós já falávamos da redução em 50% do gás doméstico. Atenção, que não foi alterado, né? O gás doméstico não alterou, portanto só alteraram outros combustíveis, mas não alteraram o gás doméstico. Mas eu quanto a isto, queria vos fazer aqui refrescar um pouco a memória. É importante vocês saberem o que está a acontecer com os combustíveis. Por muita gente pode não estar a perceber por que o custo dos combustíveis é tão alto assim. Que mesmo quando o preço do combustível no mercado internacional baixa, em Moçambique nunca baixa. Pelo contrário, às vezes aumenta, sobretudo nos períodos eleitorais. Esse é outro assunto que eu queria falar com vós. Há provas. O CIP fez um trabalho em 2015 que falava por que em 2014 começou a redução dos preços do combustível no mercado internacional, mas em Moçambique o preço só subia. E a descoberta que este estudo fez, né? Aqui não tenho muito tempo para explicar com detalhes sobre este estudo, a descoberta que esse estudo fez é que o preço CIF, portanto é o preço que é do produto quando já entra no país, era manipulado justamente nos períodos eleitorais, que era para a margem, a diferença entre o preço real que é adquirido o combustível no exterior e o preço já manipulado do combustível no território nacional, a diferença entre o preço FOB e o preço CIF, a diferença era retirada para financiar a campanha do Partido Frelimo. Estão aqui a pensar que estou a inventar? Há um estudo do CIP de 2014 que fala disso, que qualquer pessoa que quiser entra na net e vai encontrar. Só em 2014 foram cerca de 80 milhões de dólares que o Partido Frelimo retirou da diferença entre o preço CIF e o preço FOB manipulado, retirou a diferença e levou o dinheiro para a campanha eleitoral do Partido Frelimo em 2014. Então, entendam vocês que nos períodos eleitorais este partido manipula o preço do combustível para retirar a diferença e aplicar nas eleições. Ponto número 1. Há estudos que comprovam isso. É só consultar as publicações do CIP para perceber isso. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria vos dizer é que taxas e impostos que se aplicam ao combustível são demasiados. Só para vocês terem uma ideia. O combustível, quando chega no porto da Beira, porto de Maputo, está sujeito a 14 impostos e taxas. 14. Mete na sua cabeça. 14 impostos e taxas. Quem paga tudo isso que é colocado sobre o combustível é o povo. Por exemplo, a gasolina, por exemplo. Vamos lá, vou dizer aqui rapidamente. Ao chegar no porto, logo que chega no porto, já tem 5% de direitos aduaneiros. Está a ver? Quem há de pagar esses 5% de direitos aduaneiros? Vai lá, combustível público é importado a partir de uma empresa pública. Chega o combustível, tem 5% de direitos aduaneiros. 2. Há o IVA que recai sobre a importação. Quem está a pagar é o povo. Depois, tem a margem, a chamada margem do distribuidor. E depois tem o IVA sobre esta margem do próprio distribuidor. Depois tem a famosa taxa sobre o combustível, que é muito discutível, que é muito falada aí. A taxa sobre o combustível. Hoje está bem quente aqui. A taxa sobre o combustível. Depois, há o armazenamento do combustível que é feito no porto. Então, há uma taxa que também recai sobre o armazenista, ou a margem do armazenista.
E depois, sobre essa margem do armazenista, há um IVA sobre a margem do armazenista. Depois há a margem do retalhista, aquele que a gente vai comprar aí nas bombas. Mas esta margem do retalhista também tem IVA sobre a margem do retalhista. Depois há aquilo que chama de diferencial de transporte. Quem paga o diferencial de transporte? O povo é que paga. Há aquilo que chama de acréscimo às margens dos operadores. Quem paga esse acréscimo que é feito é o próprio povo. Depois há a chamada taxa do incentivo geográfico. Isto é em função da distância, por isso o combustível em Niassa é mais caro do que o combustível, por exemplo, em Maputo. Então há a chamada taxa do incentivo geográfico. Quem paga é o povo. Depois tem as taxas também das licenças dos operadores. Quer dizer, os próprios operadores, para ter licença, há uma taxa que é colocada no preço que eu pago para compensar as licenças dos operadores. Depois tem a taxa desta chamada expansão de infraestruturas petrolíferas. Portanto, 14 taxas de impostos que se coloca sobre o preço do combustível e que o povo é que tem que pagar. Para além daquilo que eu disse, que é a manipulação do preço CIF e do preço FOB, para que a diferença vai para financiar a campanha de um certo partido. É isto que leva o combustível a ser caro. Se nós retirássemos boa parte desses impostos inúteis e retirássemos a manipulação do preço do combustível entre o fornecedor lá na Arábia Saudita, ou qualquer sítio, e o preço quando chega no nosso porto, agora o combustível está quanto? A gasolina está 85, né? 85,42. O preço real, se retirassem essas taxas exageradas, poderia chegar ao nosso tanque de combustível a 55, 60 meticais. Era bem possível. Está aqui. É só verificar isto que eu estou a dizer. É esta a razão, por que razão passa a repetição, de nós termos valores muito exorbitantes ligados ao combustível. Tem a ver com isto. Que isso fique bem claro, aí está aí o estudo do CIP, né? Só para não dizerem que o Venâncio está aí a inventar, está aí o estudo do CIP, e tem aqui um pequeno resumo que mostra isso que eu estou aqui a dizer sobre a corrupção que existe lá de cima no comércio dos combustíveis. Bom, saindo um bocadinho dos combustíveis, o que nós temos mais sobre isto? Mas também, quem quiser, só para aqueles que estão interessados, para além de termos isto no nosso artigo 28, que fala do gás doméstico, quem quiser também pode ir ver no nosso manifesto, na página 97. Nós damos muitos detalhes de como é que o combustível pode chegar mais barato para o nosso cidadão comum, para o povo no geral. Tá bem? Quero voltar a falar de que no programa, no plano de ação dos 100 dias do presidente Matarese, o presidente da UIR, o presidente do gás lacrimogéneo, o presidente dos blindados. É por isso que agora é o único presidente que anda com blindados nas ruas. Portanto, nem o Nunsi, nem o Chissano, nem o Guebuza, eu já vi andar com blindados, com metralhadoras na rua de um lado para o outro. E foi por isso mesmo que houve confusão na portagem da Costa do Sol, porque andou a passar com aqueles blindados todos e as pessoas já pagarem. É por isso que o Mano Muxana disse que o presidente Matarese não está a pagar portagem, mas obriga o povo a pagar portagem. Passa com metralhadoras na portagem. Por isso que o povo se rebelou e houve confusão ali na portagem da Costa do Sol. Ok? Bom, vamos passar um bocadinho esta questão dos combustíveis, vamos passar um pouco esta matéria. Também no plano de ação deste governo do copy-paste, há uma medida, chama medida 20, dos 100 dias. Não sei se vocês conseguem pôr aí. Já falei um pouco disto, mas também gostava de voltar a falar. A medida 20, que tem a ver com o programa de alimentação escolar, né? Conseguem pôr aí? A medida 20 do programa dos 100 dias do governo de Matarese, do governo da UIR, do governo do gás lacrimogéneo e dos blindados, o governo das metralhadoras, em plena cidade, há metralhadoras que andam montadas com o presidente que se diz que ganhou com 70%. Mas tem que apresentar-se em frente do povo com metralhadoras. Quer dizer, como é que um presidente que diz que ganhou com 70%, uma margem tão alta,
Quando vai perante o público, vai com metralhadoras, vai com blindados, vai fortemente armado. Né? Está aí esta medida aqui, medida 20, não é? A medida 20 que fala sobre o quê? Fala sobre o Plano Nacional da Alimentação, que é uma cópia. Queria só vos contar um detalhe sobre isto. Eu já tinha falado sobre o lanche, foi a primeira coisa que eu falei. Quando no dia 4 de julho apresentei o pré-manifesto no Hotel VIP, no dia 12 apresentei o pré-manifesto na Bitir, na Nampula, e no dia 27 a dia 30 apresentei na Europa, portanto, em Portugal, em Berlim, na Suécia, em Estocolmo. Nessa altura, Teresa deu uma entrevista conjunta à TVM, RM Notícias, a dizer que ia apresentar, que tinha como ideia apresentar um plano de alimentar para o ensino primário. E eu fui à TVM, vocês recordam-se dessa ocasião, eu fui desmentir isso. Eu disse que era totalmente falso e ainda convidei a ele para um frente a frente, para o povo saber de quem era a ideia de fato. Infelizmente nunca aceitou, fugiu. Como agora também continua a fugir do povo, nem sequer desce para falar com o povo. No dia do anúncio dos resultados, nem sequer saiu para festejar com a população, não. Até hoje continua fugitivo. Portanto, este assunto já tinha falado, o artigo 16, ponha lá o artigo 16 do nosso decreto, ponha aí o artigo 16 do nosso decreto, portanto, já vem aí, artigo 16 do nosso decreto, portanto, fala deste plano do lanche escolar, né? Do lanche escolar. Mas se não for o artigo 16 do decreto, já falamos muito do decreto, no dia em que o presidente Nuno se chamou para o tal diálogo entre os candidatos, eu apresentei dos 20 pontos, o ponto número 20 era sobre isso. Portanto, tem a primeira página do ofício que mandamos para o presidente Nuno na altura. Vejam, o último ponto, que é o ponto 20, é justamente... E atenção, copiaram mal, porque aqui nós não falamos só de lanche escolar. Nós falamos do lanche escolar e o que mais? Do uniforme escolar. Do uniforme escolar. Portanto, é aqui onde foram buscar, foram roubar. Roubaram do manifesto, roubaram desta carta que eu havia enviado para o presidente Nunes e roubaram também do decreto de 17 de janeiro de 2025. Portanto, vamos passar o lanche escolar. Agora quero-vos apresentar talvez a coisa mais bombástica. Você está preparado? Bom, eu aqui estou com muita quentura, né? Mas você aí em casa está preparado? Talvez sentar para não cair de repente. Sente-se para aquilo que eu vou dizer agora. Vocês sabem que o Teresa apresentou uma ideia. Vocês estão aí em casa, ainda estão a ouvir com ruído ou já estão a ouvir bem? Bom, parece que já estão a ouvir bem. Ok, o governo de Teresa apresentou uma ideia como se fosse uma grande ideia do chamado Banco de Desenvolvimento. Agora você vai ficar chocado. Você vai ficar chocado. Você vai ficar chocado porque essa ideia também foi roubada do nosso próprio manifesto. Portanto, não é uma ideia original. Bom, quem não acredita, peço para pôr aí o nosso manifesto, né? O Banco de Desenvolvimento. Portanto, isto não tem a ver com o Banco de Desenvolvimento, isto tem a ver com outras medidas. Portanto, tem a ver com o nosso manifesto, portanto, os pontos 3, 4 e 5 da página 110, né? Nosso manifesto, vejam lá isso. Da página 110, está lá, né? Está exatamente. Aqui está a ideia central do nosso manifesto. Comprem o manifesto de Venâncio Molhano, tem nas livrarias. Estão aí as medidas 3, 4 e 5 que explicam a ideia do Banco de Desenvolvimento. Com detalhes, detalhado. Não é só falar do Banco de Desenvolvimento e depois não dizer como é que ele será constituído. Portanto, é no nosso manifesto onde foram-se roubar a ideia do Banco de Desenvolvimento. A ideia nossa, originalmente, já existia desde o dia 4 de julho de 2024. Portanto, há quase um ano que nós construímos esta ideia e apresentamos em público. Portanto, já está lá, portanto, quem quiser pode ir consultar. A outra questão, há uma imagem que vocês mostraram há pouco tempo, que era importante, fala-se nas medidas dos 100 dias do Teresa, fala do Fundo de Recuperação Econômica. Nas medidas dos 100 dias, falam do Fundo de Recuperação Econômica. Vocês já ouviram falar disto, não é? Fundo de Recuperação Econômica.
que na verdade, nas medidas dos 100 dias, né, onde se fala do Fundo de Recuperação Econômica, é a reprodução de quê? Daquilo que nós já tínhamos falado também no nosso decreto, no artigo quê? 27. Mostra-me o artigo 27 aí. Mostra-me o artigo 27. Fundo de Recuperação Econômica que o governo do Mata Teresa está a falar. É uma cópia do que vem no nosso decreto, no artigo 27. A produção parece que não, a minha produção parece que não está em conta. Acho que também está a apanhar muito o calorzinho de hoje, né? Hoje, como está um dia bem quentinho aqui, acho que também a produção está com o cérebro também já a fervilhar, né? Hoje, por causa do calor, não está aqui para menos. Bom, parece que não conseguem encontrar. Mas aqui está aqui. Portanto, este é o artigo 27 do decreto presidencial do governo do povo. Está aí. A abertura de um fundo para recuperação empresarial. Portanto, esta é aqui onde eles vieram copiar o fundo de recuperação econômica. Nós ainda aqui, veja só, nós falamos de valores concretos aqui. Falamos de 500 milhões de dólares por 5 anos. 500 milhões de dólares por 5 anos. Portanto, é mais uma cópia que está aprovado. Já tinha falado dos impostos, portanto, acho que não vale a pena eu voltar a falar sobre os impostos, que era a consignação de impostos que apresentam na medida de 100 dias, que é a medida número 10, né? Põe lá a medida número 10 do plano dos 100 dias do Mata Teresa, põe lá a medida número 10. Consegues pôr aí? Apanhou a medida número 10? Então mostra lá para o público perceber que estamos a falar de coisas concretas, não estamos aqui a inventar. Portanto, a medida número 10 do plano de recuperação econômica, o plano de 100 dias do Mata Teresa, né? A produção parece que não consegue encontrar. Mas essa medida fala da consignação dos impostos, né? Eu já tinha falado um pouco sobre isto, mas dessas medidas, e eu acho que vamos saltar um pouco, já falamos disso nas reformas fiscais. A reforma fiscal, a proposta da reforma fiscal que nós apresentamos, que pode ser encontrado no nosso manifesto, no componente 3, pilar número 1, que é a reforma do Estado. Podem encontrar lá o que a gente fala sobre a consignação dos impostos, né? Portanto, podemos passar também para a medida número 14. Medida número 14 do plano dos 100 dias do Mata Teresa. Medida número 14. O que diz a medida número 14? Consegue apanhar aí? Medida número 14 fala de um fundo ou de financiamento de iniciativas juvenis, né? A medida número 14 fala de iniciativas juvenis. Isso é 14? Tem certeza que é 14? Ok. Fala do Fundo de Financiamento de Iniciativas Juvenis. É uma cópia, né? É uma cópia do artigo 28, está aí, o artigo 28, a abertura de um fundo para a iniciativa empresarial da mulher e do jovem. Portanto, nós já falávamos disto no nosso decreto, mas também não é só o nosso decreto. Mesmo na carta que enviamos ao Presidente da República antes do debate dos candidatos, nós já tínhamos falado disto. Portanto, este governo não tem ideias. Outra questão muito interessante, vi muitos jovens a falar de carta de condução. O governo levantou a questão da carta de condução. Não, copiaram. Portanto, esta medida da carta de condução, que está no plano, mostra lá o plano onde vem a carta de condução, que vem no plano dos 100 dias deste governo, vem lá acerca da carta de condução. Consegue encontrar? Está aí está. Fala da carta de condução e tal, não sei o quê. Esta medida é uma cópia mal feita do nosso decreto, portanto, no artigo 11. Artigo 11, aí está. No artigo 11 do nosso decreto, nós falamos da gratuitidade dos documentos de identificação básico. Portanto, não falamos só da carta de condução, mas falamos do bilhete de identidade, falamos da narrativa completa, falamos da certidão de nascimento, cédula pessoal, carta de condução que passariam a ser gratuitos para o povo. Portanto, já é aqui, para vocês perceberem que não existe absolutamente nada de novo neste governo. Por último, eles apresentam a ideia do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social, né? Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social, a última medida que nós queremos falar hoje, que na verdade é uma cópia de uma combinação entre, aí está, o Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social, que na verdade é uma cópia de uma combinação entre os artigos que estão aí, artigo 27 e artigo 28 do decreto presidencial que foi emitido no dia 17 de janeiro de 2025. Portanto,
Meus amigos, esta é que eu queria vos apresentar, não é? Com todo o respeito, devagarinho, com calma, queria vos apresentar a prova evidente de que este governo não tem ideias para Moçambique, de que este governo não tem nenhum plano concreto para desenvolver o país, não consegue ter uma ideia clara, um projeto claro, ideias, por exemplo, sobre o IVA, que dizem que ainda estão a estudar a possibilidade. Quer dizer, um governo está a estudar, quer dizer, você quando vai para o governo não sabia o que ia fazer no governo, não sabia que o Moçambique tem um problema de custo de vida, que os produtos básicos estão altíssimos nos últimos 30 anos, não tinha uma ideia do que ia fazer com o custo de vida. Agora é que está a pensar o que fazer? Que significa que, de fato, foi alguém que foi colocado ocasionalmente. Ele nunca pensou sequer um dia em dirigir o Estado moçambicano. Foi colocado ali ocasionalmente. Aqui na Zona Sul, em Tsonga, diz, tumba, quer dizer, tumbou, caiu. É ao acaso, é sorte. Caiu lá de paraquedas. Você não tem ideias, não sabe o que vai fazer com o custo de vida, não tem ideias. Está à procura da possibilidade. E por causa disso, a única coisa que lhe resta é copiar o que os outros pensaram muito antes de se meter nessa batalha. Mas outra coisa que eu queria só para terminar. Como é que é possível também a gente esperar muito de um presidente deste? Há pouco tempo parece que foi grande coisa, mas foi eleito, né? Eleito, ou nomeado, não sei o que foi, presidente do próprio Partido Frelimo. Quer dizer, gerou aí tanta tinta, né? Com 99%, penso que está aí. Assinar como presidente do Partido Frelimo. Quer dizer, não entende, não sabe o que diz a Constituição sobre isto. A Constituição assumiu essa função. E eu acho que era importante também vermos, talvez na ordem dos advogados, se realmente ele tem carteira lá. As tantas não têm carteira de jurista. E também era importante entendermos em que universidade ele se formou. Para sabermos até que ponto, que tipo de juristas é que estão a formar. Quer dizer, se fosse um teste de direito constitucional, significa que este indivíduo teria chumbado. Hoje não ia se apresentar como jurista, como se tem apresentado. Um jurista que não sabe fazer uma interpretação linear, taxativa, límpida como a água da própria Constituição. Portanto, como é que a gente espera de alguém que vai jurar, respeitar e fazer respeitar a Constituição quando ele é o primeiro violador da própria Constituição? Como é que se pode esperar sobre isso? O que se pode esperar sobre esse indivíduo? É preciso analisarmos a formação dele, porque como jurista, a atitude que ele tomou não é dignificante, não é de um jurista. É de alguém que se quer, porque direito constitucional, a ciência política e direito constitucional, pelo que eu saiba, caros amigos, irmãos, irmãs, Ana Malala, um forte abraço para todos, um beijo e tchau!